Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do videocast O Que Nos Resta, que debate, como você sabe, meio ambiente e sustentabilidade. Hoje o nosso tema é carro elétrico ou os carros elétricos, as vantagens, as desvantagens para o meio ambiente, o impacto dessas tecnologias no nosso dia a dia. A minha convidada é a professora da FEA USP, Adriana Marotti. Professora, muito bem-vinda e obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Legal. Professora, tem um dado aqui que até, eu não sei se é o mais recente, mas deve ser, que é um dado da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, que só esse ano, no Brasil, já foram vendidos 21 mil carros elétricos. E aí me chamou a atenção crescimento de mais de 700% na comparação com o ano passado. Eu queria começar, assim, de uma maneira mais abrangente, sem ficar preso aos números, esse crescimento, assim, do ponto de vista da evolução dessa tecnologia de carros elétricos. A gente pode entender que era esperado ou chamou atenção, porque vem realmente crescendo muito nos últimos anos. Qual que é a sua leitura sobre esse crescimento, enfim, sobre esse número monstruoso aqui de mais de 700%? Tá. Bom, a base era muito baixa, né? Se a gente pensar. Quando você fala 21 mil veículos, parece muito, mas é ainda uma gotinha, um nicho de um mercado. Para a gente ter uma ideia, o mercado brasileiro de automóveis, o mercado interno, gira em torno aí de 1,5 milhão de veículos por ano, né? A venda interna de veículos. Então, a gente está falando ainda de um nicho, né? Sim. E a gente estava numa base realmente muito baixa. Sim. Anteriormente. Sim. Agora, tem assim, quando a gente pega um pouco da história, é muito comum as pessoas mencionarem assim, bom, inventou-se o carro elétrico há muito tempo atrás, depois houve uma transição para os carros convencionais, digamos assim, movidos a combustíveis fósseis, durante muitos anos e séculos e tal, e mais recentemente voltou-se a essa discussão sobre carros elétricos como uma alternativa menos poluente, mais sustentável. Por que houve esse vácuo, digamos assim? Por que quando ela foi inventada, essa tecnologia não se manteve no mesmo nível ali dos motores a carvão, a gasolina, por exemplo? Tá. Isso é bem interessante, porque lá no início, né, da motorização, quando se iniciou esse processo, né, de substituição da tração animal pela tração mecânica, havia uma competição realmente de diversas alternativas. Então, tinha os motores a explosão, né, o ciclo Otto, né, combustíveis fósseis, motor a combustão interna. Tinha até motor a vapor, que era o tradicional, já usado em ferrovias, locomotivas, máquinas, e um motor elétrico. E o motor elétrico, quando a gente pensa só do ponto de vista de eficiência energética, ele é muito superior. Se você pensar o motor a combustão interna, só 15% da energia que é gerada ali do tanque do combustível, realmente da queima do combustível, é transformada em movimento na roda. O resto é perdido, se dissipando na forma de calor, atrito, enfim, todas as perdas aí. Fumaça também ou não necessariamente? Não, a fumaça é o resultado Já é o resultado final. Não, é o resultado intermediário, porque quando você tem a reação ali, você tem o combustível, o ar, que é o comburente, tem essa queima, você gera calor, esse calor, isso que é a energia que é gerada por essa explosão. E só que o resultado da reação química, aí sim, gera CO2 e todos aqueles outros gases, muitos deles tóxicos, né? Como o monóxido de carbono e etc. O óxido nítrico, enfim, toda uma série de gases, material particulado, que não é queimado, que é todo esse problema, né? Sim. O motor elétrico já não. O motor elétrico, ele não tem emissão nenhuma. Claro que a gente tem emissão na produção da eletricidade. Sim, vamos detalhar isso depois. Sim. Só que a conversão dele realmente é de 95%. 95% da eletricidade que entra no motor vai para a roda. Então, só aí já dá para ver uma diferença gigantesca. De eficiência e de energia muito grande. Tanto que motores muito grandes, para grandes máquinas, para navios, são motores elétricos. Sim. E por que não vingou, digamos assim, do ponto de vista histórico? Então, isso que é interessante, porque toda tecnologia, quando a gente pensa, ela não é só uma questão
puramente ali de engenharia da tecnologia. Você tem que pensar como que ela está inserida dentro da sociedade como um todo. E aí você tem as cadeias de distribuição, de consumo, como é aceito pela sociedade. Sim, os lucros também, a produção. Também a produção. O grande problema, o grande gargalo lá no começo do século XX era justamente a rede de distribuição de energia elétrica, Sim. que ainda era incipiente. Então, se hoje a gente já vai falar, né, até pode-se dizer que um dos gargalos aí para a adoção realmente de veículo elétrico é a rede de eletropostos, por assim dizer, imagina naquela época que a energia elétrica era... super restrita. Sim, ainda estava no início, né, de montar redes de distribuição. Sim. E um grande ponto de inflexão, porque até se você pegar alguns dados lá do começo do século XX mesmo, na primeira década do século XX, eram vendidos mais carros elétricos do que a combustão interna. Sim. Aí o interessante foi que teve dois grandes eventos, assim, por dizer, que mudaram um pouco essa trajetória. O primeiro foi a Primeira Guerra Mundial, que aí você teve um uso muito grande, um desenvolvimento muito grande de infraestrutura para veículos mesmo utilizados na guerra. E aí o jeito mais prático de você levar energia até o ponto onde vai ser utilizada é num tanque líquido, né? Sim. A energia líquida na forma de combustível que você transporta de qualquer jeito. Sim. De navio, de trem, até com tração animal. E um outro ponto interessante foi a invenção do motor de partida. Porque se a gente vê aqueles filmes bem antigos, né? Aparecia aquela manivela que tinha que ligar, era daquele jeito que era dada a ignição ali para dar partida no motor a combustão. E aquilo era muito exaustivo, né? Então, principalmente para pessoas com um pouco de limitação física, mulheres, e era horrível aquele sistema, né? Aí, quando inventaram o motor de partida, que é um pequeno motor elétrico ali, que forma faísca, que dá a explosão, diminuiu muito o problema. Então, ficou muito melhor a aceitação do motor da combustão interna. Então tá aí explicado porque que aí esses fatores, petróleo venceu, entre aspas. Isso, Aí tem, né, a disponibilidade, a facilidade logística da distribuição do combustível. Sim. E aí foi se massificando e aí o carro elétrico praticamente ficou restrito a nichos muito específicos, como trens, metrô, bondes. Sim. E saiu realmente do veículo pessoal e de ônibus e caminhões. Então, ele sumiu praticamente. Sim. Agora, quando você comenta assim da produção, né? Queria entrar um pouquinho nessa parte. Que uma das críticas, talvez seja mais ferrenha, assim, é que a produção do veículo elétrico ou do motor elétrico, ele também gera impactos, né? Queria que você comentasse isso, quer dizer, assim, gera impactos, mas ainda são impactos mais vantajosos do que o combustível a petróleo, a carvão, não? Aí tem uma ferramenta que a gente usa, que a gente chama de avaliação de ciclo de vida do produto. O que você tem que considerar... Bom, em primeiro lugar, qualquer atividade humana está gerando algum tipo de impacto ambiental. Até nós, respirando aqui, estamos gerando CO2. Até a agricultura. Sim. Qualquer atividade humana está gerando um certo tipo de impacto. E... especificamente, no caso de automóveis, a gente tem que considerar todo o ciclo de vida, desde a extração das matérias-primas, a extração dos combustíveis, todo o processo produtivo, o ciclo de uso, que é muito longo dos automóveis. Um carro fica, em média, 20 anos rodando, e é onde a gente verifica boa parte dos impactos ambientais dos veículos, está aí nesse ciclo do uso. E depois, obviamente, do descarte também, que a gente não percebe, mas é um impacto ambiental muito grande. Muita lataria, né? Sim, os veículos em final de vida útil. A parte do aço aí, da lataria, ainda é a mais reciclada. Mas a gente tem uma série de materiais ali que são usados nos veículos que hoje, especialmente num país como o Brasil, aqui são descartados, assim, sem nenhum tipo de controle. Acaba indo pro lixão, o aterro do carro. Sim, ou cemitérios mesmo de veículos, sabe? Você vê...
tem vários aí espalhados pelo Brasil, Sim. às vezes até pelas ruas mesmo das cidades, fica lá aquela carcaça, né, do veículo. Interessante isso, porque, por exemplo, quando a gente fala do motor, apesar de ele ter todas essas diferenças, a base do carro ela é idêntica, né? Idêntica, assim, do ponto de vista industrial, digamos assim, né? Parecido, digamos assim. O elétrico em relação à combustão interna? Como quando você fala assim de lataria, de estrutura, de peças, isso tudo não muda, né? A carroceria, a parte de tração é a mesma. O carro elétrico, inclusive, é mais simples, por um lado, porque ele não tem necessidade do câmbio, porque o motor elétrico, é que nem carrinho, sabe? Sim, que você dirige de carrinho de... Que nem uma máquina, um eletrodoméstico. Isso, que você gira a velocidade ali, sabe? De acordo com... Então, você consegue dar a velocidade, você acelera, diminui ali, mesmo que nem carrinho de bate-bate do shopping. Agora, já a combustão interna, não. Como a produção ali, a queima é constante, aí você tem que usar o câmbio justamente para fazer essa variação de potência ali no motor. Sim. Então, tem essa diferença. Agora, o grande X do carro elétrico é a bateria. Aí você tem que ter o sistema, tem que ter a bateria, que hoje e todo o sistema eletrônico ali de controle de bateria, que hoje é bem mais já sofisticado. Sim. Se bem que o carro a combustão interna também tem sistemas eletrônicos bem sofisticados. Sim. Então, do ponto de vista de produção do veículo, sim, ele é um pouco mais simples, mas não tanto, sabe? Sim. Agora, também não adianta só a indústria passar a produzir, porque, como você falou antes, tem toda uma cadeia de suporte de infraestrutura que precisa também acontecer junto com a fabricação do carro, né? Sim. Aí, o que realmente muda é o conjunto motor ali, que é outro completamente. Tem o motor elétrico, tem as baterias. E aí que a gente vê um grande gargalo, aí tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista socioambiental, é a bateria de íon lítio, que hoje é a bateria dominante. Mais usada No mercado. Ela depende, essa bateria, ela usa, para produzir ela, né? Ela usa o lítio, que é um mineral, ele é muito abundante aqui na América do Sul. O Brasil tem um pouco de reservas, mas é principalmente ali na região dos Andes, entre a Bolívia, a Argentina, o Chile, um pouco na Austrália. E ela usa também alguns componentes como o cobalto. O cobalto ele é explorado na África, em lugares bem específicos, no Congo ali. Ou seja, nada muito abundante. Como o petróleo, por exemplo. Se bem que pode-se usar menos, assim, sabe? Porque o volume de uso é menor. Mas, assim, essa extração do lítio, ela é muito danosa para o meio ambiente. Tanto a do cobalto. E geralmente, esse tipo de mineração vem atrelado a uma série de problemas sociais, políticos também. Sim. Então, tem esse impacto já da extração do lítio, da disponibilidade de lítio. Depois tem o problema da bateria em final de vida útil. O que é feito com esse volume de baterias? Sim. Não chegou a ser uma destinação. Não. A bateria tradicional, aquela que a gente usa no nosso carro hoje, de chumbo ácida, ela é reciclável. E ela já é reciclada em grande escala, inclusive aqui no Brasil. Tem legislação que obriga. E por uma série de motivos, ela é bastante reciclada. Agora, a bateria de íon lítio ainda não. E por quê, professora? A gente está indo para a Lua, gente. A gente está levando sonda para Marte. Já não era hora, então, de substituirmos o lítio? Então, aí tem uma série de discussões sobre como substituir. Um dos prováveis candidatos, aí também tem várias alternativas. Um dos prováveis candidatos ao invés de usar a bateria, reduzir muito a bateria e usar a célula hidrogênio no próprio carro. Então, você gera a energia ali para a bateria no próprio carro. Através dessa célula de hidrogênio? A célula de hidrogênio, Mas aí essa célula não teria não demandaria tanto impacto do planeta? Também teria. Também. Aí, por isso que eu falo, essa avaliação de ciclo de vida de produto é super importante. Você tem que fazer determinadas... sob determinadas condições, algum tipo de veículo vai ser melhor ou pior. Sim. Sempre vai ter essa régua, né? Sim. Por exemplo, tá bom, eu vou usar só veículo elétrico na minha região, uma região X. Mas se a minha produção de energia elétrica é feita a partir de carvão, então
talvez eu não esteja tendo um ganho tão significativo em relação à substituição da gasolina. Ali, porque a extração do carvão vai ser tão danosa quanto... Ok, que tem eficiência bem maior do carro elétrico, usa teoricamente menos energia. Você vai ter um problema também, que é um outro problema que o carro elétrico diminui muito, que é da emissão daqueles outros gases tóxicos, sim, né? Do CO, do material particulado. Tem todas essas vantagens também. Sim. Mas, de novo, você tem sempre que comparar com a matriz energética de uma determinada região, da disponibilidade, do custo. Uhum. Eu acho que isso são vários fatores que explicam a adoção ou não de uma determinada tecnologia. Agora, professora, quando a gente vê essas discussões em âmbito mais internacional, assim, nas COPs, sobre transição energética geral, não só dos carros, né? Quando a gente fala em transição energética e deixar a matriz petróleo de lado para alternativas mais verdes, em que medida o carro entra nessa discussão, já que a gente está falando que mesmo que os carros fossem elétricos, eles gerariam algum impacto? Há menção a não usar o carro, por exemplo, do tipo mudar estilo de vida, incentivar e investir mais em transportes públicos nas cidades para os próximos anos, por exemplo? Como que você vê essa discussão internacionalizadamente falando, com o carro ali sendo uma só das questões que compõem esse debate? Isso é muito interessante, ainda mais num país como o Brasil, que a gente tem que boa parte da população aqui nem acesso a veículo tem. E que aí é um outro interessante que até os estudos, assim, antes se falava muito em transporte, hoje se fala em mobilidade. Cada vez mais do ponto de vista de sustentabilidade, não faz sentido as pessoas andarem com carro. Que você pensa, né? É só a gente olhar no congestionamento aqui na cidade. Uma pessoa dentro de cada carro. Exato, sei lá quantas toneladas de aço, alumínio, quantos litros de combustível ali para levar uma pessoa num carro que está cada vez maior também, né? Hoje a gente você vê numa baita SUV lá, uma pessoa, às vezes para ir até a padaria comprar pão. Verdade. Então, a gente tem, num país ainda mais como o Brasil e numa cidade como São Paulo, é fundamental que, do ponto de vista de política pública, seja direcionado o investimento, todo o esforço para a melhoria do transporte público. Sim. Isso vale para o carro elétrico também, né? Sim. Que é aquilo que a gente falou. Se tem 100 carros normais, se você trocar por 100 carros elétricos, você vai manter espaço físico, vai manter essa questão do congestionamento, né? Isso não vai ser solucionado. Não, tem muita gente que fala que é um congestionamento verde. Já tem esse termo, né? Tem. Você vai ter alguma vantagem, por exemplo, do silêncio. Realmente, quando você... eu já vi vídeos, assim, de cidades como Shenzhen, na China, onde já é praticamente 100% a frota elétrica. Você é incrível, você está numa cidade como São Paulo, é uma cidade maior que São Paulo, né? Bem grande, e você vê vídeos da cidade lá, você não ouve nada, você ouve passarinho, sabe assim, porque... Carro passando, mas você ouve passarinho. Inclusive, eles criam um ruidinho até porque cria um outro problema, né? Sim, você não sabe quando o carro está vindo, por exemplo. Você não sabe. Então, ou seja, ainda assim é vantajoso. Mas do ponto de vista de política pública, ainda mais num país como o Brasil, tem de ser direcionado prioritariamente para a melhoria do transporte público, Aí são várias políticas que têm que ser interligadas. O transporte público, o planejamento urbano, de tal maneira que a gente até diminua a necessidade da gente fazer viagens. Sim. Agora, as indústrias automobilísticas ainda têm um peso muito forte, né, nas economias do Brasil também. Sim, do Brasil Tem a questão econômica que é difícil também você também simplesmente extinguir, né? Não faz... imagina, você pode ver até aqui na cidade de São Paulo mesmo, a gente vê a resistência, e isso aconteceu em vários lugares do mundo, da população mesmo quando você... Aqui foi uma coisa tão mínima ainda, você vê que um dos temas que foi caríssimos numa eleição recente, acho que é de 2016 aqui para a prefeitura, era a velocidade das marginais. Sim, sabe? eu lembro. É uma coisa meio absurda, assim, se reduziu a velocidade das marginais e se fez disso um cavalo de batalha, né? Foi mesmo.
adianta muito você liberar lá para andar 90 km por hora, a maioria do dia você está andando a 30, 40 ali. Sim, quando poderia ser a discussão voltada para o transporte público. Exato, né? Sabe? E não só... E o que a gente é um conceito muito importante da intermodalidade. Porque não ainda mais numa cidade como São Paulo, dificilmente você vai usar um único meio de transporte. As pessoas usam uma combinação de andar a pé, muito grande a cidade, né? De ônibus, metrô, trem, até barco se usa na cidade de São Paulo. Já até mostrou esses dias a inauguração da balsa. Até balsa se usa na cidade de São Paulo. Então a gente tem que se pensar bicicleta, os transportes ativos. Então tem que pensar num planejamento que seja integrado e com o conceito de mobilidade. Agora, junto com as políticas públicas, tem o que eu comentei no começo, questão do estilo de vida também, né? As pessoas têm que estar preparadas para mudar. O cara que está na SUV, ele tem que ter a consciência que ele poderia ir de transporte, e aí ele reclama que não tem a linha para onde ele precisa ir, ou aquela pessoa que não tem uma SUV, mas também não tem... Aí ela vai de transporte público porque não tem o carro, mas aí leva 3 horas para chegar. Exato. São as contradições de uma cidade que não investe em transporte público. Tem que ter uma combinação aí de incentivos, no sentido de você, por exemplo, melhorar a qualidade, a disponibilidade do transporte público, junto com políticas mesmo de restrição. Aí essa é a receita regulatória mais utilizada no mundo. Sim. Então, você vê cidades que instituíram... Aqui mesmo, na cidade de São Paulo, a gente tem o rodízio. É uma forma de você incentivar as pessoas a deixarem o carro em casa. Sim. Tem pedágio urbano, tem zonas proibidas mesmo para veículos. Sim. Quando a gente fala assim de ter um carro, né? A cultura do carro, acho que a minha pergunta é essa. Tem a cultura do carro, né? A gente sabe que, infelizmente, às vezes as pessoas até menos favorecidas fazem de tudo para ter um carro e moram de aluguel, ou tem um carro próprio, mas às vezes está com um emprego onde ela... Enfim, a pessoa que sacrifica boa parte da renda para ter um carro. Aí a minha pergunta é assim, a pessoa que não tem um carro ainda, mas quer ter, e se preocupa com o meio ambiente, quer fazer a sua parte. Ela fala assim, eu reciclo meu lixo, eu faço o que eu posso. Sabe essa coisa do faço o que eu posso? E ela pode apostar no carro elétrico, ela vai estar ajudando de alguma forma, como a gente falou lá no começo, do ponto de vista da emissão, ou da poluição sonora, porque ela, de repente, acha que pode estar contribuindo para o coletivo. Como que você enxerga essa coisa da cultura do carro, assim, e essa questão do ter ou não ter o carro elétrico? Porque eu acho que ainda é mais caro, né? Bem mais caro ainda. Na média, é mais caro, né? Ele é. Então, tem uma coisa que é fato, o carro... mesmo tirando as questões de imagem do carro e tal, mas ele é um meio de transporte mais conveniente. Você sai de dentro da sua casa para a porta do destino onde você quer chegar. Chova, faça sol, muito calor, muito frio, você vai no seu ritmo, no seu jeito. Então, existe essa conveniência. É algo que é inegável. Agora, quanto a esse comportamento consciente do consumidor, aí de novo vem a questão dessa análise de ciclo de vida. Sim. A gente fez um estudo no laboratório que eu faço parte, que é o Mobilab, o Laboratório de Estratégias para a Indústria Automotiva, junto com professores e pesquisadores da Escola Politécnica, lá da USP. Foi feito um trabalho levantando diferentes alternativas e avaliando com essa ferramenta de avaliação de ciclo de vida de produto, nas condições da cidade de São Paulo, diferentes alternativas de motorização. Então, é do veículo a combustão interna com gasolina, o veículo flex fuel, né, esse nosso álcool a gasolina, o veículo só a álcool, o híbrido e elétrico. Tá. O híbrido seria o elétrico com combustível, com combustão. Que também está muito popular aqui no mercado. Até muito desses números de venda de carro elétrico engloba esses híbridos. E aí, o que a gente verifica? Que o carro a combustão interna com etanol, o impacto dele geral, quando eu considero todo o ciclo de vida, desde a extração da cana, até lá a disposição do veículo, considerando aí, comparando com a bateria, entrando tudo isso, não fica muito distante em termos de emissão de CO2. Tá? Ou seja, está todo mundo na mesma. Então, ou seja, o Brasil, se a gente pensar em termos de política pública para motorização, o uso do etanol de cana-de-açúcar, ainda que ele também seja sujeito a uma série de impactos, ele não é tão distante da emissão de CO2 do veículo elétrico.
Sim. E aí, quando você pensa em todo o investimento que teria que ser feito em infraestrutura de recarregamento, você vê países como a China, países europeus que foram mais agressivos na política assim, de eletrificação de frota, houve muito dispêndio governamental, na Sim. forma ou de redução de impostos, ou de dinheiro colocado mesmo direto em infraestrutura de carregamento, em incentivos para a produção e venda desses veículos. Sim. Ou seja, foi o que eu falei, assim, não tem um que é muito melhor do que o outro nessa questão da emissão. Quer dizer, da emissão, assim, o carro elétrico sim, mas digo, como você falou, do ciclo de vida, é isso que se chama o nome? Quando a gente faz análise do ciclo de vida. Aí, realmente, claro que a gasolina puro, o motor a gasolina puro, ele é a pior alternativa. A melhor é o elétrico, não muito distante do etanol, e o híbrido a etanol, que também é uma alternativa que está sendo desenvolvida, o flex fuel híbrido aqui no Brasil, que é uma alternativa bastante interessante. Sim. Tem uma declaração que eu queria que você comentasse, que eu pesquisei do Thomas Schaffer, não sei se é assim que fala, ele é o CEO da Volkswagen Mundial. E ele fala numa entrevista que é uma tecnologia de ponte. Embora o acionamento elétrico por bateria esteja se estabilizando um pouco no momento, ainda precisamos dessa tecnologia. Ele diz que é uma forma paliativa de adiar o futuro totalmente elétrico. Ou seja, ele acredita nesse futuro totalmente elétrico. E você? Então, eu acho que uma coisa que a experiência e as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, vem mostrando, que não existe uma única solução para qualquer problema tecnológico em qualquer lugar do mundo. As condições econômicas, sociais, de mercado variam muito. E se a gente pensar, que o carro a combustão interna acabou sendo uma solução meio que padrão aí nos últimos 100 anos em diferentes regiões do mundo. Mas mesmo quando a gente considera uma tecnologia assim similar, você olha, as características do mercado brasileiro são muito diferentes do mercado europeu. Aqui se usa um carro durante 20, 30 anos. Muitas vezes se roda muito mais por dia do que lá na Europa. Tem as diferenças culturais, sim. Talvez lá não tenha tanto essa coisa do glamour, não sei. Até tem. Mas digo, É que eles têm mais renda e a gente tem menos renda. Então, aí a gente tem que considerar todos esses fatores, até os fatores de disponibilidade de tecnologia, de parque industrial. E então, a gente enxerga que não vai existir uma única solução. É claro que o CEO da Volkswagen, ele quer vender a tecnologia que ele está fazendo hoje. Mas a própria Volkswagen já sinalizou que aqui no Brasil ela vai continuar investindo nos carros a etanol até. Sim. E nos carros a combustão interna. Que quando a gente assiste séries, por exemplo, que falam sobre o futuro, é sempre carro elétrico, né? Que a gente vê. Assim, aparentemente, a gente olha um carro andando, quando a gente vê carro, né? Porque tem filme, série que mostra carro voador e tal. Mas quando a gente vê carro andando, é aquilo que você falou, é um carro silencioso, que dá a entender que para carregar naqueles postos de eletricidade e tal. Ou seja, dá para entender no imaginário geral que seria um caminho, sem volta, não sei. Então, aí já tem uma discussão muito forte, até por todas as restrições que o carro a bateria aí vem apresentando, né? Do hidrogênio ser essa tecnologia lá na frente, que é bem melhor ainda. Sim. Você precisa de muito menos bateria, claro, você ainda precisa, mas pode ser outro tipo de bateria que não dependa de lítio. A emissão, o que sai ali do carro é vapor de água. Sim. Então, você tem aí algo que seria melhor, você não depende tanto de postos de carregamento, pode ser, que o hidrogênio, como é hoje, é um pepino, que o hidrogênio explode muito fácil, enfim, mas tem outros problemas a serem resolvidos até lá. Então, um carro elétrico, assim, ele acho que hoje, o futuro possível aqui. Mas existem outros futuros imaginados. Sim. Talvez até sem carro, gente. Vamos pensar em usar transportes públicos muito mais eficientes. A bicicleta, talvez, para quem mora perto do trabalho. Usar, sabe? Se fala muito em ter a cidade, que eles falam, a cidade é 15-minute walk city.
Que são cidades 15 onde você minutos. resolve tudo a 15 minutos de onde você mora. Então, Olha. você tem escola, o seu emprego, posto de saúde, tudo pertinho. Mas ainda é um conceito ou já tem cidades assim? Se a gente pensa em cidades pequenas aqui do Brasil, é muito isso, né? Mas na prática só não tem esse nome chique, mas é isso, né? Mas se fala muito em criar esse tipo, sabe, de incentivo, de política pública para fazer. Aqui, claro, em São Paulo, hoje você pensa, como faria isso? Essa ideia de adensar o centro, de trazer pessoas para morar, revitalizar, trazer as pessoas morando no centro, você acaba fazendo isso. Sim. Porque hoje, para quem mora no centro expandido da cidade de São Paulo, o carro é um estorvo. Porque você, às vezes, você paga muito caro para estacionar. Se você... Os impostos, né, gente? Imposto se você mora numa casa que não tem, ou num prédio que não tem garagens, para você pagar uma garagem que muito caro. Que é super caro, inclusive. Para você ir trabalhar de carro, dependendo de onde você vai trabalhar, e você pega rodízio, e tem que pagar estacionamento. Então, acaba sendo um estorvo. Sim. Professora, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu espero que a nossa conversa possa... enfim, servir de conhecimento para quem não conhecia ainda tudo isso que a gente falou, de inspiração para quem deseja ter uma opção mais sustentável, e a gente segue acompanhando aí, né? O que vem pela frente aí, o que nos aguarda. Legal, estou à disposição aqui, foi um prazer conversar. Esse assunto é riquíssimo, a gente podia ficar falando horas. Não, e tudo que envolve futuro tem aquela coisa, né? Não temos bola de cristal, temos que esperar as pesquisas e ver se vai ter esse suporte todo, né? De políticas públicas, estrutura e tudo mais, né? Mas obrigado pela presença e até uma próxima. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada. Tchau, Valeu. Tchau. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um videocast, O Que Nos Resta, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que teve a minha apresentação, Luciano Penteado, e toda essa equipe aqui. A produção da Natália Galego, a nossa equipe técnica é a Gisele Sartini no comando, tivemos a pauta do Caio Canavieira, a nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. Você acompanha a nossa conversa aqui na íntegra com a professora nas nossas redes sociais, lá na aba Podcasts do YouTube do Jornal da Gazeta. Até uma próxima. Tchau.